É isso aí, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal de notícias diárias do Mengão. E desde já, galera, eu peço a vocês aí que se inscrevem aí no nosso canal, tá bom? Acione o sininho das notificações aí para você não perder nenhum vídeo e deixa o like nos vídeos aí para ajudar o nosso canal. E hoje estarei trazendo mais um cortes aí com muitas notícias e informação do Mengão, né? Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte que tá muito bom aí. Conteúdo muito bacana aí que eu preparei para vocês. Atrapalhar o que foi eu nunca um vi gol pararem assim, eu não sei seria Nunca vi. muito estranho. Eu também não lembro de um lance de algum juiz ter feito algo, não só um gol, né? Algum lance perigoso para o time ter parado. Mas sobre o jogo, né? É o estilo de cada um jogar também, né? Então, se geralmente jogar o Flamengo do Sampaoli e o Inter do Mano Menezes, o jogo tende a ser parecido. Então, o golaço mais uma vez do Maurício e a simulação do hoje em dia. Porque o que eu tô falando não é porque isso de justiça, porque senão vai ficar parecendo sempre que o time que joga mais pra frente merece ganhar, né? Eu acho que o Inter, do jeito que se propôs a jogar, mereceu ganhar, mas... Claro, o Flamengo, eu concordo com a parte que o Flamengo não fez um jogo ruim. É isso. E pra mim foi equilibrado, sim. Eu digo só na questão, mas aí cada um pensa de um jeito. A questão da palavra de justiça. Pra mim foi justa a vitória do Inter. Toda vitória é justa, né? Dentro das regras, as vitórias são justas. Não concordo, não. Eu acho que você tem todo o direito de se defender. Escolhi me defender hoje. Sim. Mas se o adversário finaliza mais que você, finaliza de dentro da área, acerta a sua trave, seu goleiro é destaque, você se defendeu bem? Não, mas eu não falei que ninguém defendeu bem, eu só falei que... Você fez uma escolha, mas será que você conseguiu sustentar o resultado porque você afastou o adversário do seu gol? Ou porque... Sim, mas você acha que foi o caso hoje do Flamengo deu na trave e não deu no gol? Um monte? Não, o Flamengo 30 segundos antes botou uma bola na trave. Sim, mas assim, ó, inclusive... Mas uma bola na trave. O Maurício chegou quantas vezes pra fazer o gol? Ué, uma e fez. Exato. Mas assim, temos Mas então é isso, quem chuta mais merece ganhar, é isso que eu tô falando. Mas nem isso aconteceu, assim, porque em termos de finalizações foram 16-16. Sim, né? É isso que eu tô falando. Os dois times finalizaram de maneira igual. De uma forma geral, o Flamengo tem mais finalizações certas, o dobro, salvo engano. Sim, 8-5 pro Flamengo em finalizações do gol. Eu não acho que o jogo tenha sido um jogo que o Internacional produziu a sua vitória. Eu acho que teve lances casuais, principalmente no final do jogo, que definiram o placar. Não estou tirando o mérito do Inter, não. É difícil jogar com o Flamengo. O Flamengo tem muita sobra técnica, muito jogador de qualidade. Uma vitória importante para o trabalho do Mano. A relação com a torcida também, ela fica mais íntima depois do jogo de hoje. Uma estreia em casa, era importante vencer. Mas eu acho que o lance foi fortuito. Assim, não dá para você dizer também, Sampaoli, esse tropeço do Flamengo atrapalha o início do Sampaoli. Não. Isso também não. Meio fora do também não. Acho até que o Flamengo evoluiu já. Nas mãos do Sampaoli. É um time mais organizado, claramente, um time mais estruturado. Acho que a grande notícia para o Flamengo nessa atuação de hoje é a volta do Gerson. Né? Um Gerson mais próximo do que era, um Gerson um pouco mais, uma função um pouco mais avançada, um pouco mais solto, se aproximando mais da área, onde ele é mais perigoso e não correndo atrás dos adversários, né? Exatamente. Que é exatamente quando ele tem mais dificuldade. E o Sampaoli conhecendo muito bem o Gerson, inclusive no tempo em que o dirigiu no Olympique de Marseille, o Gerson teve uma ótima passagem com ele, sempre jogando mais à frente. Hoje há uma perspectiva de que o Gerson tem uma sequência de bons jogos como foi no passado. Hoje dá um alento nesse aspecto para a torcida do Flamengo. Caindo muito pela esquerda, fez o golaço, né, que ele traz a bola desde lá de trás, teve o gol anulado do Gabigol, que foi ele que cria, teve uma bola no segundo tempo espetacular, né, passe estilo tacada de sinuca, que ele deixa o Gabigol na cara do gol, mas o que ele defende... e o São Paulo falou disso na coletiva, né? Que a gente precisa desse cara perto da área. O que eu penso do Gerson, o São Paulo falou, né? É ele produzindo perto da área, pela qualidade técnica dele, é isso que a gente já tá vendo. É claro que também não é só culpa de técnico quando o Gerson joga mal, joga bem, né? O Gerson estava mal muito por culpa dele também, né? E aí, às vezes, a troca do técnico dá uma acordada no jogador, que foi muito cobrado, eu acho, justamente. O Gerson é um cara que, durante a carreira, quem acompanha ele desde a base, ele tem uma facilidade para se desligar, não do jogo, de às vezes achar que não precisa correr tanto, enfim, eu acho que ele é um cara que precisa ter alguém realmente ali sempre ligado para extrair o máximo dele, que eu acho que é espetacular, né? A contratação do Flamengo, falei desde o começo, quando ele chegou, foi maravilhosa, porque o Gerson é muito acima da média no futebol brasileiro. Então, tomara que o São Paulo consiga, né, fazer o Gerson jogar mais, mas, de novo, não é só questão tática, o Gerson também tem culpa nesse cartório aí, ele precisa dar mais para o time, que eu acho que é o que ele tem feito aí nesses últimos jogos. E antes de ouvir Mano Menezes e Jorge Sampaoli, queria falar também sobre o Internacional, porque cada vez mais, né, cada jogo do Inter que eu assisto, eu vejo como o Mano tem um bom elenco nas mãos, né?
Porque as opções do banco de reservas hoje... Ele reconheceu isso hoje. Isso, as opções que ele colocou no segundo tempo hoje são ótimas opções. Hoje ele se deu ao luxo de deixar o Maurício no banco, que é um grande jogador, o Maurício, né? O Maurício ficou no banco de reservas, entrou no jogo, fez 2 gols. O Depena, que é um ótimo jogador, foi titular do Inter na ótima campanha do Inter do vice-campeonato do ano passado, hoje ficou no banco. Entrou depois no lugar do Johnny. Titular, que foi um cara que chegou agora no Exato. Então, assim, ele tem opções, tem jogadores para escalar o time de maneiras variadas. Hoje ele optou por 2 velocistas dos lados, né? Com o Wanderson e também com o Pedro Henrique, o alemão por dentro. O alemão até não fez um bom jogo hoje. Ele pode escalar o Pedro Henrique por dentro e o Maurício vindo de fora para dentro, do lado direito. E ele está apostando muito numa recuperação do Luiz Adriano, como foi o Alan Patrick no ano passado. Ele até citou isso na entrevista. Ele falou assim, o Alan Patrick também chegou e demorou um tempo até se adaptar. Eu acho que a gente pode esperar o mesmo do Luiz, que ele é trabalhador, ele tem treinado bem, ele está muito focado. Não dá para comparar jogador, Luiz Adriano e Alemão, com todo respeito ao Alemão, que foi importante para o Internacional arrancar no ano passado. O Luiz ele tem mais repertório. Tem até uma observação, eu estava vendo o jogo hoje pela manhã, acho que o Pedrinho que trouxe isso na transmissão, como a movimentação do Luiz Adriano abre espaço para que o Wanderson entre centralmente ali, receba a bola para servir o Maurício para o primeiro gol. Então, acho que o Mano está satisfeito, assim, um pouco mais satisfeito com o elenco. Só que as mudanças que ele fez foram mudanças também para responder algumas demandas do time. O Depena tinha caído de nível, o estadual do Internacional é abaixo do que o Inter esperava, o time é eliminado na semifinal, o time perde o clássico Grenal. Então, o Mano precisava dar algumas respostas ao que foi o início. Ele precisava botar o Pedro Henrique para jogar, ele tinha que tirar o Depena para botar um pouco mais de marcação por dentro, ele achou isso no Campanharo, chegou a testar baralhas jogando com o Johnny, não funcionou tão bem. E ele vem de uma estreia boa também, que acho que respaldou algumas das decisões dele. Ele jogou bem lá no Castelão, empatou com Fortaleza, não é fácil. Mas eu acho que é mais uma daquelas histórias que a gente está dizendo. Eu prefiro um time que cresça no início do Brasileiro do que um time que comece atropelando o estadual e quando o desafio sobe, as respostas vão minguando. O Internacional parece estar começando o campeonato de uma forma mais positiva em relação ao trabalho do que terminou o estadual meses atrás. É uma enorme vitória hoje, né? Por isso que eu brinquei com vocês sobre a questão da palavra, que cada um usa um do Justiça. Para mim, o Inter fez um grande jogo contra um grande jogo. Isso a gente concorda. E já melhorou. Não, eu sei. Por isso que eu não falo de... Mas aí, de novo, né? Eu não gosto de usar a palavra justo, a não ser que tenha um erro do juiz. Se o seu goleiro pegou 5 bolas, é porque você tem um goleiraço que defende pra caramba. Então é bom ter um grande goleiro. Mas enfim, foi uma baita de uma vitória, né? Então, por isso que, da minha concepção, foi justíssima a vitória do Inter, porque jogou muito bem, se defendeu bem e tinha um banco, como você está falando, para sair o Maurício e meter um golaço ali no final. E vale lembrar também que o Maurício teve problema de lesão, né? Recentemente. Não ficou à disposição em alguns jogos, hoje ficou como opção no banco de reservas, mas vai ser muitíssimo útil para o Internacional ao longo de toda essa campanha. E tenho a impressão de que o Inter é um time que tem muita margem para melhora, né? Porque tem jogadores talentosos, tem um bom elenco e bom treinador. Então acho que o Inter pode e vai evoluir bastante ainda ao longo do Campeonato Brasileiro para brigar ali pelas primeiras posições. Está em busca desse time titular, né? Só sobre o Luiz Adriano que você falou, né? E o Mano falou, claro, até para justificar porque tirou o cara, ele não foi titular. O Luiz Adriano tem 36 anos, né? É uma diferença grande para o Alan Patrick, chegou com 30 para 31, já vindo jogando bem. O Luiz Adriano, quando a última passagem dele no Brasil, no Palmeiras, era reserva, já não estava jogando bem no futebol brasileiro, aí foi jogar na Turquia, aí agora voltou. É um cara que já está, infelizmente, por questões físicas, na descendente da carreira. Não sei se ele ainda tem a bola para entregar o que o Mano quer. O Mano está apostando. E, assim, só para a gente não ser injusto, a gente falou muito aqui no primeiro bloco sobre o Corinthians, o fato dele ter perdido, a pressão que aumenta para a Copa do Brasil. O Flamengo tem uma tarefa semelhante na Copa do Brasil. Semelhante não, a mesma. Só não é a mesma porque os times são diferentes, adversários. Mas eu não vejo a derrota de hoje com um peso tão grande no jogo de quarta. E eu acho que a produção foi melhor. É isso que eu ia falar. E o time... O Flamengo já nesses 2 jogos do São Paulo já se mostrou mais organizado do que o Corinthians, que continua ainda uma bagunça. Então, tenho na minha cabeça que a tarefa do Flamengo seja um pouco menos difícil do que a tarefa do Corinthians pela